Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu venho te pedir pelos meus irmãos e irmãs que estão precisando de libertação. Libertação de pensamentos ruins, libertação de angústias, de medos, da falta de paz, libertação de situações difíceis na saúde, às vezes nas finanças, em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que fazem mal para as pessoas, pessoas difíceis de lidar. Senhor, tem misericórdia do teu povo, assim como em Êxodos, capítulo 6, versículo 6. O Senhor fala: por isso, fala Moisés, por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Farei meu povo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, estão se sentindo escravos de pensamentos ruins, escravos de palavras que foram proferidas na infância, e elas acham que o que está acontecendo na vida delas é porque elas colocam toda a culpa em si mesmas, pensando que tomaram só as decisões erradas, mas que palavras também têm poder, como diz na palavra de Deus. A palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então temos que prestar atenção no que Deus fala conosco. Os israelitas, quando estavam sendo liderados por Moisés, amando de Deus, quando Deus falou com Moisés para falar com o seu povo, muitos deles estavam tão angustiados, tão tristes, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam, que eles não acreditaram que Deus ia libertar eles. Então houve passo a passo muito sofrimento, aquele povo sofreu muito, e muitos escutavam a palavra que Deus enviava por Moisés, mas era um povo que era tão sofrido que não tinham fé que aquilo ia acontecer, que a libertação ia realmente acontecer. Então a cada passo que foi dado por Deus, enviando Moisés para falar com o seu povo, enquanto Deus trabalhava em favor do povo, o povo queria tudo como uma mágica. É como nós hoje. Nós não temos, às vezes, paciência de esperar, mas temos que pedir, é o fruto do Espírito Santo, paciência, porque muitos dos israelitas não entraram na terra prometida por falta de paciência. Eles começaram a murmurar, não creram em Deus. Foi um povo que viu que Deus enviou pragas para o Egito, para o faraó deixar o povo de Deus sair, mas aquele faraó, ele cada vez endurecia mais o coração.
e ele fazia mais coisas ruins contra os israelitas. Às vezes, você fica pensando por que na sua vida muitas coisas já poderiam ter mudado e elas às vezes, sabe quando uma pessoa fala que passa por uma prova, termina aquela prova, entra em outra e ela está sendo sufocada, igual as ondas, quando uma pessoa está na praia, vem uma onda e derruba a pessoa está se levantando, aí outra onda derruba, aí a pessoa vai ficando sem força, vai ficando sem coragem, vai dando um desânimo, e se não tiver alguém para segurar, ela pode até nunca mais se levantar. E o mar, a água da praia, acabar levando aquela pessoa levando aquela pessoa embora para o mar. Então devemos, quando estamos cansados, porque quem nunca ficou cansado em vários problemas, um seguido de outro, pedir ajuda. Primeiro clamar a Deus, entregar nas mãos de Deus, porque na palavra de Deus fala, Jesus fala, para apresentar a Deus. Em tudo, dai graças e apresenta a Deus. Temos que apresentar a Deus. Às vezes as pessoas ficam falando do problema como em círculo. Ela não para de falar do problema, mas ela não vai para Deus, apresentar para Deus, para falar com Deus e esperar. Porque a confiança tem que ser no Senhor que fez os céus e a terra. Aquilo que a gente quer para já, para agora, pode demorar um pouco, mas a resposta de Deus vem, e quando ela vem, ela é certeira. Deus não deixa a obra incompleta. Tudo que ele começa, ele vai até o final. Ele não é igual a nós que às vezes começamos algo, depois eu faço, outro dia eu faço. Não, Deus quer que confiemos nele, que entreguemos para ele e saibamos que ele vai resolver, que ele vai fazer o milagre. Porque tudo que podemos fazer, nós temos que tomar atitude e fazer a nossa parte. Mas não podemos murmurar, porque o que fez com que muitos israelitas não entrassem na terra prometida foi a murmuração e a falta de fé. Ora, um povo que viu tantos milagres acontecer na frente deles, eles viram as pragas que Deus enviou contra os egípcios. Eles viram depois que Deus abriu o mar para eles passarem. Quando estavam no deserto, Deus enviou maná dos céus para eles. Eles não passavam necessidade, que Deus segurou o tempo inteiro. Deus proveu em tudo. E eles murmuravam, eles reclamavam de tudo. Nada estava bom para aquele povo. Então temos que ter cuidado e agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo bem que Deus nos faz, e sabemos que tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que é praticamente impossível de se conviver com ela. Infelizmente, tem pessoas que atrapalham a vida das outras. E por causa de um erro de muitas pessoas às vezes pagam. Porque uma pessoa errada numa família é como uma laranja, às vezes vai passando para as outras. E às vezes isso não acontece, mas ela dá problemas para muitas pessoas, uma pessoa só. Imagine um filho que é usuário de drogas, o estrago que ele faz na vida da família inteira, porque ele deixa os pais desesperados, tira dinheiro da família porque ele precisa do dinheiro para sustentar o vício. Às vezes larga o emprego, às vezes larga até a família,
filhos, esposa, e os pais ficam desesperados porque vê um filho numa vida errada. Só a misericórdia de Deus. Então, quando se tem alguns problemas que não é você que causa, mas sim são causados por outra pessoa, como o faraó fez dos israelitas escravos. E tem situações que só um milagre para Deus tirar aquela pessoa daquela escravidão. Nós vemos muitas mulheres com problemas de saúde, problemas financeiros, angustiadas, desesperadas, porque elas não puderam trabalhar, porque elas viveram uma verdadeira escravidão no casamento, para servir aos filhos, para servir ao marido. Aí você pode dizer, mas você repete tanto isso, mas é porque o Espírito Santo de Deus está falando para mulheres, para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, porque dependendo de outra pessoa na área financeira, ela fica vulnerável, ela fica com a vida travada, ela depende da vontade do outro e o outro a trata com escravidão, com perversidade. Então, quando oramos, às vezes a pessoa fala, eu não vejo saída para essa solução, não vejo saída, para essa situação. Deus opera milagres de onde você nem imagina. Você já imaginou? Estava lá o faraó, atrás dos israelitas, uma multidão com crianças, com idosos, pessoas de todas as idades, e sem ter para onde correr, porque tinha um mar na frente. Olha só, aquele povo viu Deus abrir o mar, e Deus libertou eles dos inimigos dele, que o inimigo, um exército enorme que era do faraó. Aí você acha que ele não vai resolver um problema que você está passando? É que temos que ter paciência, saber esperar, saber agradecer, ver o que Deus está provendo em nossas vidas e não reclamar. Só orar e entregar nas mãos dele, porque ele tudo pode. Ele pode mudar a situação na saúde, em situações que a pessoa pensa que não tem mais jeito, pessoas que têm problemas sérios na saúde física, na coluna, não pode mais trabalhar e fala, como que eu vou trabalhar agora? Pessoas que têm enfermidades graves, que para o médico não tem cura, para os médicos, mas que para Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. Imagine, se ele fez aquele milagre acontecer na frente dos israelitas, depois ele enviou o filho dele para nos libertar, para nos salvar, que pagou um preço alto com um precioso sangue. Você acha que ele não pode realizar um milagre para a sua vida? Só espere. Em tudo dá graças, em tudo espera. Não é que você não possa chorar e falar com Deus. Chora para Deus, fala com Deus. Nós somos seres humanos e temos as nossas fraquezas. Jesus, quando estava no Getsemane, ele chorou, ele suou sangue, ele teve medo, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia de toda a humilhação, de toda a dor, e ele sabia que ele não podia fugir da cruz se fosse a vontade do Pai. E ele foi, ele deu a vida dele por nós. Agora, depois dessa liberdade, dessa libertação, nós podemos ir diretamente ao Pai. Não só aqueles que Deus preparava, porque Deus preparou Moisés, preparou outros
para falar com Deus sobre o povo, sobre a libertação, sobre cura. E depois de Jesus, o véu foi rasgado, nós podemos ir direto ao Pai e reverenciar um grandioso Deus e Pai que é todo-poderoso e que Ele tem misericórdia das nossas fraquezas humanas, só que as nossas palavras, elas têm poder. Temos que ter consciência disso e ter a paciência, é o fruto, a paciência de esperar falando coisas boas e não coisas ruins. Porque no momento que muitas pessoas começam a murmurar e falar coisas ruins, elas perdem suas bênçãos. Elas deixam de crer em Deus para elas ver o problema, para elas falarem do que estão fazendo mal com ela, que elas não acreditam mais, que elas não têm mais paciência de viver assim. Aí começa a colocar tudo a perder. Foi o que aconteceu com muitos israelitas. Eles estavam já na porta praticamente da terra prometida e eles começaram a murmurar e a reclamar de tudo. E foi isso que fez com que eles perdessem a bênção. Então temos que crer na palavra de Deus quando Ele fala: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Então temos que confiar nele, porque sabendo que Ele é um bom Pai, sabendo que Ele vê todas as suas lágrimas, a área que você precisa de libertação, seja na saúde, nas finanças, na área familiar, porque às vezes uma pessoa quer se livrar de um problema na família, de um problema grave que não está a seu alcance, ela ora, ela entrega nas mãos de Deus, ela pode até chorar, mas chora aos pés do Senhor, como fez Jesus, porque na palavra de Deus fala que temos que aprender com Ele, porque é o próprio Deus, é o Filho de Deus encarnado, veio como homem, ele cresceu, ele sentiu as dores humanas, ele caminhava, ele não saía flutuando e ele tem poderes para tudo. Ele fez o mar se acalmar, Jesus. Ele fez o vento também parar. Toda a tempestade Jesus acalmou. Agora imagine, ele poderia dizer não ao Pai, mas ele disse sim. Ele disse sim para nos salvar, por amor a nós. O amor, o fruto do Espírito, o principal fruto, o amor. Você, por amor, você se cuida bem, por amor a Deus, por respeito à palavra de Deus, por amor e temor ao Senhor, você espera com paciência. Você agradece a Ele, porque uma pessoa grata, imagine você dar algo para alguém e ela olhar o tamanho e o valor daquilo que você deu. Aí se for algo pequeno, algo que é, vamos dizer, em reais, que é barato, a pessoa olhar e desfazer daquilo, aquilo entristece o coração. E só algo grande, algo grandioso é que vai fazer com que aquela pessoa ela se alegre e valorize. Isso entristece o coração, porque é uma pessoa que só quer saber de coisas
grandiosas, coisas valorosas. Quando você valoriza o pouco com Deus, Deus te confia mais, cada dia mais. Então vamos agradecer pela nossa vida, só o fato de estarmos vivos. Isso não significa que você vai se conformar com a vida, com os problemas. Vai dizer assim, não, tem esse gigante, eu vou me acostumar com ele, isso vai continuar assim. Não, não vai continuar assim. Porque quando clamamos a Deus, vem resposta de Deus. Nunca fica a mesma coisa. Sempre há mudança. Agora, volto a dizer, tem que ter paciência, porque é passo a passo. Deus não vai fazer tudo muito rápido e às vezes até faz. Porque às vezes ele, como Jesus, operou o milagre dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Olha que triste. Tem tantas pessoas que quando estão passando por situações difíceis, clamam a Deus, ficam buscando, ficam em comunhão com Deus, aí recebe a sua bênção, recebe o seu milagre e desaparece. Não volta para agradecer, não quer mais saber, vive uma vida como se nada tivesse acontecido. Então, Deus é um Deus que cuida do que é seu. Somos o povo de Deus. Todas as vezes quando eu oro, geralmente eu falo, vitória do povo de Deus. Porque quem escuta a palavra de Deus, quem quer pôr em prática, quem tem o temor do Senhor, tem o princípio da sabedoria e está na fila para receber o seu milagre. É melhor estar na fila do que fora dela. Tem pessoas que saem fora porque falam, eu não aguento mais, eu não acredito mais nisso. Esse povo fica na internet falando de milagres, falando de coisas e eu já estou sem acreditar. Não é acreditar nas pessoas, é crer no Deus que tudo pode. E a palavra dele não volta vazia. Nunca, nunca, nunca desfaça de toda e qualquer pregação, porque a palavra de Deus, ela vai para quem está escutando. E hoje Deus está falando, tem cura e libertação. Agora você quer saber o dia? Não vai saber, nem eu vou saber, porque as coisas de Deus é tudo no tempo certo, na hora certa. Ele lança a palavra e ele quer que você confie. Olha o que ele fez com os israelitas. Eles passaram um tempo para ser liberto do faraó. Mas Deus fez, Deus operou, porque é através da sua vida que o nome de Deus vai ser glorificado. Através do teu comportamento, através dos milagres que você vai receber conforme a tua fé. Porque como que o milagre vai acontecer se a pessoa não crê, se a pessoa não espera, se a pessoa duvida? Isso não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, simplesmente assim, tá doendo, a gente ora, a gente chora, a gente entrega para Deus, a gente confia e fala, Pai, tá doendo, mas eu espero. Pai, escuta a minha oração, escuta os pedidos dos teus filhos e filhas, Pai, que estão clamando pelo nome todo-poderoso, sobre todo o nome de Jesus. Eu sei que nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma dor da alma, do espírito, passa despercebida de vós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, daqueles que choram, daqueles que clamam, daqueles que te buscam. Perdoa os nossos pecados, não olha as nossas falhas, mas olha, Senhor, tem misericórdia de todo aquele que está passando por situação financeira difícil, de todo aquele que está com medo do amanhã, se sentindo só, abandonado, largado. Pai, tem misericórdia.
Dai a paz que excede todo o entendimento para as mentes cansadas, ansiosas, mentes assustadas, pessoas que passam por angústias e às vezes se tornam em depressão. Liberta teu povo do fundo do poço. Às vezes uma pessoa está sorrindo para as outras e por dentro, Pai, o Senhor sabe como está doendo, como está queimando de dor lá dentro do seu coração. E quando elas começam a orar, a falar com o Senhor, elas não se aguentam, elas mostram a sua dor. Cura toda dor física, mental, emocional, espiritual. Vai onde o homem não vai, Senhor, e cura todo câncer. Cura toda enfermidade que para o homem, não só o câncer, mas as outras enfermidades graves que pessoas passam, Senhor, te pedindo a misericórdia do bebê ao adulto, ao idoso. Cura, Senhor, o Senhor tudo pode. Cura as dores da alma, do espírito, levanta o teu povo, liberta o teu povo de escravidão, da escravidão do pecado, da escravidão da cegueira. Liberta o teu povo, Pai, da ansiedade. Quantas pessoas hoje passando e sendo escravo da ansiedade, com medo do amanhã, vivendo, pensando só coisas ruins, pensamentos maus. Liberta o teu povo, Pai, tem misericórdia. Vem com provisão na área sentimental, dá paz para os casais, abençoa as famílias, Senhor. Quanto esfriamento hoje em dia de casais, de filhos, que o amor já esfriou, de pessoas que o coração endureceu feito pedra. Tem misericórdia do teu povo, Pai, e aquelas pessoas que são sensíveis, dai a paz que excede todo o entendimento. Socorre os teus filhos e filhas com teu infinito amor. Ó Espírito Santo, visita cada lar com provisão de alimentos, provisão na vida sentimental, provisão na vida familiar, provisão na vida financeira, Pai, provisão na saúde e provisão na fé, porque vendo o teu mover, Senhor, na vida de um irmão, outros se erguem, outros se animam. Opera teus milagres, Senhor. Tira aquele que está acamado, dá renovo, renova suas forças, como a águia, Senhor, que voa alto e não se cansa. Renova, Senhor, as forças de todo aquele, tira o acamado, opera o teu milagre, faz com que ele renove a sua saúde. E é em nome de Jesus, Pai, que eu te entrego cada pedido dos teus filhos, cada pedido que os teus filhos anseiam, cada necessidade, eu entrego em tuas mãos, Pai, para a tua glória. Opera teus milagres, Pai. Vem com cura, libertação, com provisão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.